Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Kenji, eu falo da província de Aichi-ken, do Japão. Hoje é dia 22 de novembro de 2024. Eu gostaria de subir mais este vídeo falando a respeito de relacionamentos disfuncionais, né? E antes de mais nada, como em todos os vídeos anteriormente, eu costumo sempre dizer que se você tem dificuldade para assistir os vídeos até o final, você pode usar essa ferramenta do YouTube que está aqui no canto superior direito, tem 3 pontinhos. Ali vai ter um acelerador de vídeo, que você pode fazer com que o vídeo acelere em 1.5, 1.75 e até 2 vezes a velocidade, acelerando também a voz do interlocutor e fazendo com que o vídeo curte até pela metade. Então um vídeo de 20 minutos aí você consegue fazer com que ele fique até por 10 minutos, por exemplo. E outra coisa que eu costumo sempre dizer em todos os meus vídeos é que se você pretende deixar algum comentário, alguma sugestão, alguma contraposição daquilo que eu venho argumentando nos vídeos, uma reclamação, alguma coisa do tipo, antes de postar o seu comentário, eu peço que você assista esse vídeo, que eu vou deixar na área dos comentários aqui na parte de cima, nos comentários fixados, que ele fala um pouco sobre relativismo, tá? É bem curtinho o vídeo, acelerando fica mais curto ainda. Então, se você pretende deixar algum comentário, alguma coisa escrita, eu peço que você assista primeiro esse vídeo sobre relativismos e que você evite os relativismos no conteúdo da mensagem, tá? Porque daí você não torna o debate, a conversa, a sugestão construtiva. Fica só uma coisa, tipo, vaga, muito vago, entendeu? Então, para dar um rumo a todas as conversas, as posições, eu preciso que as pessoas meio que respeitem a regra do jogo. A regra do jogo desse canal é que aqui a gente não faz o uso, ou faz o mínimo possível do uso dos relativismos, tá? E sem mais delongas, eu gostaria de falar um pouco sobre o tema desse vídeo. Eu tava pensando, tava meditando, né? Tem gente que reclama quando eu falo meditando. Mas eu tava refletindo a respeito de alguns casos, vários casos que eu vi, né? Que inclusive deu o título desse vídeo, tá? Que é as mães quando são tóxicas, tá? E elas acabam interferindo no relacionamento tanto dos filhos homens, quanto das filhas, do sexo feminino. E acaba por conta do comportamento da mãe, criando nos filhos um comportamento tóxico que gera relacionamentos disfuncionais, tá? E aí hoje eu gostaria de abrir o vídeo, primeiramente citando uma parábola, tá? Vou tentar deixar o vídeo menos prolixo possível, mas essa parábola eu costumo sempre usar ela pra poder deixar bem claro como as coisas funcionam na natureza, tá? Vamos lá. Tinha um cara que era um observador de borboletas, né? Não sei, um fotógrafo, um pesquisador, um cientista que estava observando as borboletas quando ainda estavam dentro do casulo, tá? Então, não sei se essa história é contada de outra forma por aí, mas eu, encurtando ela, vou contar desse jeito, tá? Daí tá lá aquele casulo que a lagarta faz, né? Ela come bastante, ela se alimenta de folhas, come. Aí chega uma determinada fase da vida da lagarta que ela precisa se desenvolver, ela precisa virar uma borboleta. Aí o que ela faz? Ela cospe aquela seda, né? E forma aquele casulo em volta dela, fica aquela coisa durinha. Fica ali um tempão dentro daquilo ali, né? Parece até que tá morto, o negócio fica ali sem se mexer muito tempo. Aí, esse pesquisador, ele tava bem na época da fase em que essas lagartas, esses casulos, iam abrir, né? Desabrochar e ia se formar as borboletas, né? E ele ficou observando especificamente um dos casulos, acho que com uma câmera, sei lá. Ficou ali de olho naquele, especificamente, né? E aí, de repente, aquela coisa se abriu e começou a sair lá, a asinha, começou aquela borboleta a sair fora, né? O que era uma lagarta foi se tornando realmente uma borboleta. Ela foi saindo do casulo. E aí muitas já estavam voando já, e aquela nuvem de bichos voando, né? Borboleta voando. Muitas já estavam voando, outras ainda realmente estavam presas, outras morriam porque não conseguiam desabrochar por algum tipo de má formação. Aí essa que ele estava observando, ela estava com dificuldade de sair. Ela ficou aquela coisa meio tipo presa, assim, parece que quer sair, mas não consegue, sabe? Aí o pesquisador, o fotógrafo aí, sei lá, ele foi lá e deu uma forcinha. O que ele fez? Ele puxou as asinhas da borboleta assim com a mão. Ele deu uma puxadinha assim pra ajudar ela a esticar os bracinhos, as asinhas dela, né? E beleza, passou-se um tempo, ele ficou observando essa borboleta já fora do casulo, já formada, né? Já não era mais uma lagarta. E ele observou, e todas as borboletas já haviam voado. E essa, especificamente, que ele estava observando, essa borboleta, ela não voou. Ela ficou ali na folha, paradinha, com as asas abertas, mas sim, sem condições de levantar voo, tá? E aí o pesquisador foi lá e se questionou alguém a respeito do que estava acontecendo. Por que essa borboleta não voou? Todas voaram para seguir o fluxo, né? De encontrar um parceiro, uma parceira, se reproduzir e morrer. Mas essa ficou ali. Não conseguiu sair do casulo, mas não levantou voo. E aí ele questionando, encontrou uma resposta, né? Disseram pra ele, ó, é o seguinte, no momento que você foi dar uma ajudinha pra borboleta, que você puxou a asinha dela, você travou o desenvolvimento da borboleta. Porque assim, ela tem que fazer força, ela tem que sentir dor, pra poder oxigenar, pra poder... o sangue da borboleta precisa encher as asas de oxigênio. Isso só ocorre por meio da dor, por meio do esforço que ela faz pra abrir as asas saindo do casulo. No momento em que você puxou pra dar uma ajudinha pra borboleta, você retardou o desenvolvimento dela. A asa provavelmente não tem força, não tem oxigenação suficiente para levantar voo. E basicamente o que vai acontecer é que essa borboleta nunca vai conseguir se alimentar corretamente.
não vai conseguir se reproduzir e vai morrer. Basicamente porque o próximo estágio de desenvolvimento que essa borboleta deveria ter seguido foi cancelado, foi cortado porque você tentou ajudar ela. Basicamente essa é a parábola. Eu não sei se contei da forma correta, se é só isso, essa parte, mas assim, qual que é a lição, né? Que as pessoas, elas têm que fazer força para alcançar o próximo estágio de desenvolvimento, assim como tudo na natureza, tá? Vai ter lá a mãe águia, a mãe falcão, e vai chegar um momento que vai ter 3 filhotes no ninho, suponhamos. E aí, desses 3 filhotes no ninho, um é muito fraco e ele não consegue se alimentar, porque toda vez que ele vai se alimentar tem um outro que vai na vez dele. E aí a mãe vai alimentando um mais forte, que consegue lutar pela comida, e o mais fraco acaba ficando tão fraco que ele morre. Ou, um corajosinho resolve pular do ninho pra ver se levanta voo, ao invés de levantar voo ele se espatifa no chão e morre, tá? Então, ou 2 filhotes fortes brigam pela comida até que um mata o outro, tá? Na natureza as coisas são dessa forma, tá? Ou a própria mãe, no sentido mais amplo, o que ela faz? Às vezes tá os filhotes no ninho lá, tá sugando muito do esforço dela de buscar comida, volta, alimenta os filhotes, volta, vai voar de novo, busca comida de novo, volta, alimenta os filhotes, e ela vai ficando sem energia, sem comida pra ela, tá? Então muitas vezes o que acontece é que a própria mãe às vezes empurra o filhote pra fora do ninho, porque vai, já é essa hora de levantar, já vai voar, vai, mas no geral, não é sempre que o filhote tá pronto, e aí nesses casos o filhote, pum, cai no chão e morre, né? Então assim, na natureza as coisas meio que seguem esse fluxo, tá? Só que o ser humano, apesar de ter, né, o fator biológico, comportamental biológico, que faz que a gente siga alguns instintos, instinto materno, instinto da proteção do homem para com relação à fêmea, a gente segue alguns instintos, tá, primordiais. Mas a gente tem ainda a parte psicossocial, tá, porque o ser humano é um ser biopsicossocial. E essa parte psicossocial é que é a questão do vídeo aqui, eu vou ter que cortar ele, só um minuto. Daí já indo para a parte do psicossocial aqui, né, eu vou citar 4 exemplos aproximadamente de situações onde a famosa mãe, a sogra, né, a famosa famigerada sogra, ela atrapalhou o relacionamento aí do casal, né? Vamos lá. O primeiro grande exemplo aqui que eu vou dar vou falar de tanto do masculino quanto do feminino, tá? O rapaz, né, são histórias conhecidas, eu não vou citar nomes para preservar os indivíduos e as indivíduas aí dentro das histórias, tá? Mas o que aconteceu? O rapaz encheu o fiofó de pó e pinga, tá? Numa decepção lá que ele teve com a esposa dele, alguma coisa do tipo, uma briga que eles tiveram, ele encheu o furofofô dele de cachaça e pó. Aí juntou os amigos num carro desses 2.0, motor forte, e começou a fazer zigue-zague na pista, brincando e tal, já alto, né, pela quantidade de produtos químicos no sangue. Se chocou, batida frontal, com outro carro que vinha na direção oposta, tá? Quem que era que tava no volante da direção oposta? Era uma mãe, uma moça que parece que recém-casada com um rapaz, jovem, de 25, não tinha 30 anos de idade. E que tinha acabado de ter um bebê, assim, tipo, a criança não tem 1 ano, era bebezinho, tá? A mulher inicialmente foi parar no hospital com fratura nas 2 pernas. Parece que posteriormente veio a óbito, tá? Aí você pensa, se você é o pai desse rapaz, né? O rapaz que encheu o forofopô de pinga e pó e saiu fazendo zigue-zague pra brincar com os amigos e esse cacetou, matou a mãe da família. Se você é o pai, né? O que você faz? Você enche esse indivíduo de porrada e fala, ó, aqui em casa você não pisa mais. As malacabagens que você vai fazer lá fora, tá? E mais, você vai pagar porque você sujou o nome da família na cidade pequena. A família ficou conhecida, o cara que estraçalhou a mulher e a família do cara, do outro. Mas não, o que a mãe fez no caso, tá? A mãe desse indivíduo, o indivíduo que encheu o forofofô de pó e pinga e saiu fazendo zigue-zague, cacetou o carro de outra pessoa. A mãe falou, não filhinho, vem cá que eu vou te proteger, Ela parou de ir pra igreja, porque a família ficou conhecida na igreja, e ela ficou com vergonha, porque as pessoas ficavam olhando. Ela simplesmente pegou, tá? E acolheu o filhinho, o príncipezinho em casa, e não se toca no assunto, não fala assim no assunto. E aí você vai ver o indivíduo, como é que é o padrão de personalidade do cara. O cara é esses que, tipo assim, tá casado com a moça, tá? Ele tem uma esposa, tinha uma esposa, né? A esposa largou o cara, por quê? Porque o cara pegou, saía com uma senhora de 60, 70 e poucos anos de idade e tal. E ficava nesse passeio entre a esposa, 30 e poucos anos de idade, 20 e poucos anos em casa. E a senhora ficava nesse vai pra lá, vai pra cá, assim. O cara, tipo assim, você vê que o cara não tem, como é que eu posso dizer? Não tem consciência da consequência das ações dele. Porque, basicamente, o raciocínio do cara se tudo der errado, minha mãe passa um pano. Então, sempre vai ter alguém pra limpar minha sujeira. Porque não tem esse senso de lei e ordem no negócio, tá? Aí eu vou dar o segundo exemplo aqui de outro caso, tá? Fatos reais, que eu fiquei sabendo, tô preservando o nome dos indivíduos. Mas a moça, eu não sei se já contei esse caso aqui. A moça casada com um rapaz, tá? Eles foram morar aqui no Japão, vieram morar aqui no Japão, o casal. Inicialmente veio o cara na frente, tá? O rapaz veio primeiro, que às vezes acontece assim. Ela ficou pra trás pra resolver algumas questões de família, filho e tal. E o rapaz veio primeiro, juntou o dinheiro pra mandar passagem pra esposa dele.
Só que ele falou pra ela, assim, na época, isso foi a conversa que eu peguei, tá? Ele falou pra moça, assim, que tava no Brasil ainda, né? Falou, ó, você quer realmente vir pra cá? Você quer ficar junto comigo e tal? Você quer vir mesmo? A mulher falou, quero. Porque aqui vai ser difícil. Quando eu chegar aqui, a gente vai passar dificuldade. Não vai ser fácil no começo. Só quando você começar a trabalhar, a gente vai conseguir fazer as coisas direito aqui no Japão, né? Aí a mulher falou, tá, eu tô entendendo. Chegou aqui no Japão, a moça de família, acostumada o pai dar tudo, o pai comprar maquiagem, o pai comprar tudo que ela precisava, tipo, tanto o necessário, que é o arroz e feijão, o básico, né? A luz que ela gasta pra tomar banho, também o supérfluo, maquiagem, produtos de cabelo e tudo mais. Chegou aqui no Japão, o cara já tinha avisado, e vai ser difícil quando chegar aqui, a gente vai ter que passar perto, mas vamos ficar junto, a família tem que ficar junto. Aí o cara trouxe a menina, tendo tido essa conversa com a querida, né, antes. Chegou no Japão, a moça parece que queria um secador de cabelo Parlux, da Itália, de 40 mil ienes, né, que dá em torno de 400 dólares. E queria, porque queria, tipo, era uma situação onde ela não podia trabalhar ainda, porque filho pequeno, e aí ficou nesse impasse do cara querer ajudar, mas também não tinha dinheiro. No final, a briga foi tão grande pela pirracice. Olha a mente da moça, olha a mentalidade, acho que 30 e poucos anos de idade. Ela pirraçou, no final eles brigaram e tal. Aí o que a moça fez? Ligou pra irmã, se não me engano que tava no Brasil, ligou pra mãe e pra família no Brasil. Chegou na família, distorceu um monte de história, falou, nossa, o cara tá me agredindo, chegou aqui, o cara começou a me agredir, não paga as coisas, a gente tá passando fome, tipo assim, nossa, passando fome. Fez aquele alarde, fez aquele auê. Aí a mamãezinha, né, ao invés de chegar e falar assim, olha, filha, no meu tempo com seu pai, quando a gente começou, a gente passou dificuldade. Mas fique com seu marido, né? O correto seria a mãe cortar, quebrar a ponte pra cima. Já vai vendo o que aconteceu. A moça chegou dizendo que o cara tava agredindo, que o cara tava não sei o que tava passando fome, que não sei o que. A família já conhecia essa moça que já vem de outros carnavais, que já vem de histórias mal contadas, que já vem de Malacabá, já era uma pessoa difícil já na família. Acreditou prontamente na princesa. Já tomou o cara como lobisomem mau, que bate, que não põe sustento na casa, né? Como se isso fosse tarefa da geração Y. Seguia o jogo como eram os boomers, né? Onde o marido trabalhava, trazia sustento sozinho e a moça ficava em casa cuidando dos filhinhos, né? Coisa que já não dá pra fazer na nossa geração, 1980, 1990, 2000. Mas, o cara foi tomado como o irresponsável que não traz sustento para a família, o cara que é o agressor, porque ela pintou dessa forma. E mesmo que as pessoas pudessem desconfiar, tendo em vista o caráter e o comportamento dessa menina antes, já quando ela morava ainda com os pais, antes de casar e tudo, não, eles prontamente acreditaram que fizeram a família dela no Brasil já endividada, já devendo aluguel, já com cartão de crédito devendo, fez mais dívida, enviou o dinheiro da passagem da princesa da Disney. A mulher foi parar lá em Tóquio, lá saiu tipo assim 800 quilômetros de distância, pegou um voo pra Tóquio lá. Depois chegou lá em Tóquio, desistiu da viagem. E aí o cara que estava com um carrinho desse tipo Fusca da vida, sabe? Motorzinho pequeno. O motor quase fundiu, o cara teve que ir lá buscar a princesa inconsequente, da filhinha da mamãezinha querida. O cara teve que ir lá buscar a Anja pra lá 800 km com um carrinho, um motorzinho 1.0. Gastando gasolina, gastando dinheiro que já não tinha, né? Basicamente por quê? Porque a mamãe da criatura, né, da Anja, não quebrou a ponte, não cortou a conexão. Não virou e falou, olha filha, você casou, você viajou, você é mãe, você tem seu marido, cuide do seu marido, cuide do seu casamento, cuide da sua família. Lute, passem dificuldade juntos, façam o que for possível. Não, vem cá que eu vou fazer um bolinho, um café pra você, querida, filhinha linda do meu coração. Aí agora, divorciados estão, provavelmente, né? Separados, deu ruim o relacionamento. A mamãezinha, não posso dizer que é a 100% da responsabilidade, mas teve grande participação nos acontecidos, né? Tendo em vista essa história, houveram outras histórias, sempre envolvendo a mamãe queridinha, que passa pano para as malacabagens dos filhos, ou da filha, ou sei lá o que. Aí, terceiro exemplo que eu vou dar aqui. Tem um rapaz, agora outro menino, tá? O cara é desses jovens, de 20 e poucos, 23, 22 anos de idade e tal. O pai tá preso, né? Então, ele teve a ausência do pai. E aí a mãe é dessas, igual do primeiro exemplo do rapaz que encheu o forofofo de pinga com um pó. Ela é dessas que passam pano, tipo assim, meu filhinho é meu príncipe, os meus príncipes são muito bem criados. Aí quem que é o cara muito bem criado da senhora, né? O cara tá casado com a moça já desde os 13 anos de idade da moça. A moça tinha 13 anos quando ele tem 2 filhos, meu menino e um menino. O cara, descaradamente, ele assim, assumidamente, ele foi buscar um outro relacionamento com uma moça do centro da cidade, tipo assim, a cidade pequena. Aí ele foi lá buscar uma moça... uma outra moça, uma moça diferente lá no centro da cidade. E ele fica nesse vai e vai. Ele vai pra casa da amante, volta pra casa dele. Aí pega uma, depois vai pra casa da amante, pega outra. Depois volta pra casa dele, pega a esposa e fica nesse vem e vai. E a mãe, que é dona do sítio onde esse pessoal tá, não fala assim, ó, aqui você não vai fazer farra não. Você quer ficar com sua mãe, você fica com sua mãe, você vai, já vai e fica lá.
Não, você quer ficar com sua esposa, você fica... Não, fica a esposa original do cara esperando a mãe ou o pai fazer alguma coisa, né? E o querido aí, o príncipe da mamãezinha, fica nesse pinga-pinga. Ele pega, come a menina lá da cidade, depois volta pra casa, come a esposa. Aí vai pra menina da cidade e volta pra casa. E a mãe fica, ai filho, eu vou fazer um bolinho aqui, um cuscuz com frango pra você comer. Tipo, você tá cuidando do indivíduo ainda. Né? Se é o pai, se tem um pai perto, tá? O que o pai faz? O pai vai falar o seguinte: você tá num relacionamento com sua esposa, honra a tua esposa, honra a calça e é o cinto que você coloca na bunda. Ou, você quer ir embora, você não aguenta ficar mais com sua esposa porque ela pratica alguma coisa errada contra você, você não gosta dela? Você vai, mas não fica nesse pinga-pinga indo e voltando. Você vai e some, desaparece, entendeu? E se responsabiliza pela moça, devolve ela pros pais, faz alguma coisa, que aqui ninguém é seu empregado. É o que o pai faria, tá? Mas a mãe não, a mãe dá uma passada de pano e nisso o cara vai ficando cada hora pior. Então, aí o quarto exemplo, né, é agora também feminino, tá? Eu dei um feminino, masculino, feminino. Não, dei um masculino, feminino, masculino, agora um feminino novamente, tá? Então foram 4 exemplos no total. O quarto exemplo agora é o seguinte: casal, né, morando aqui no Japão, tá? A moça não é dada a chiliques, não é dado a piragens, tá? Maluquices. Mas eventualmente ela é aquela moça moderna, nascida em 1990, o padrão das modernas. Começa a ficar agressiva. Eu vou medir força com o homem, vou dar soco nele, vou bater no cara. É o padrão das moças de 1990, 1980, tá? Aí lá vai a querida de seus 75 quilos, 80 quilos, medir força com um cara de 85 quilos. Aí aqui no Japão, história, tá? O casal. Aí você pensa, porra, o cara deve estar fazendo uma malacabagem, né? Igual os exemplos anteriores, né? É o cara que trai a mulher, é o cara que zoa todo mundo, bebe, usa tóxicos. Não, o cara bem na dele. Ou, né, bem na dele, assim, tipo, bem tranquilão mesmo, o cara é comum. O cara padrãozinho básico, assim, tipo, não fede, não cheira. Aí você pensa, o cara devia estar traindo a mim. Não, o cara tava normal. Aí, beleza, o que aconteceu? A ex do cara postou, acho que um vídeo no Teco-Teco lá, no Tico-Teco lá. Postou um vídeo dançante, desses que as moças modernas postam, eu acho. Um vídeo desses de dancinha e tal, pra se mostrar, pra angariar a atenção de gado. O padrão, normal. Só que aí, essa moça em questão, sem ser a que tá dançando, ela achou que, sei lá, a ex do cara tava se mostrando pra ele, ou sei lá, podia até tá mesmo, não dá pra saber, né? Com base só no que ela fala, e tal, não tá, não sei. A menina cismou que a ex do cara tava chamando a atenção dele, que ele sabia de tudo, que ele combinou com ela pra fazer a dança, sei lá o que deu lá. O cara tá sabendo de nada, o cara, tipo, nunca, do que você tá falando, tipo assim, tá sabendo de nada. Aí, a confusão foi tão grande que a menina deu um piti lá, e o cara não quis conversar, tipo, mano, não vou nem falar sobre esse assunto, porque é tão ridículo que eu não tô querendo conversar sobre isso. E na insistência, tipo assim, o cara tava, acho que, tinha acabado de sair do serviço, tava com 14 horas de trabalho, 2 horas de transporte e de volta, 2 horas de sono, tinha dormido, sei lá, pouco. Nesse dia ele não dormiu 6 horas, não dormiu 8 horas, dormiu 2 horas lá porque teve que resolver problema. Muito comum no Japão a gente dormir muito mal, sabe? Aí o cara dormiu pouco, foi trabalhar 14 horas, a querida tava em casa lá. Aí ela ficou em casa, dormiu, quando chegou em casa, o cara, ela já tava de roupa pronta, porque assim, se ele resolver não querer discutir comigo e correr porta fora, eu corro atrás dele. Ele vai falar comigo porque eu mando no jogo, eu mando nos homens, eu vou quebrar a cara dele, eu vou falar, ele tem que me explicar por que a ex dele tá dançando. O cara tem que explicar por que a ex dele resolveu dançar e se aparecer no teco-teco. Beleza. O cara, obviamente, deitou pra dormir lá e, tipo, mano, não vou conversar com você ainda mais tipo, sobre... Não tô afim de falar sobre isso aí não sei de nada, não quero saber. Problema de vocês duas. O cara meio que jogou essa. Pra quê? A menina virou o gorila ali. Começou a quebrar tudo. Vou quebrar tudo. Né? Aí, beleza, o cara se sentiu... Pô, o cara tem 2 opções. Ou ele fica na casa dele pra tomar porrada do gorila, certo? Ou ele tem a opção de sair e ficar andando pela rua até a poeira baixar. Foi o que ele fez. O cara saiu, aí começou a chover. O cara ficou a noite inteira andando. Já tinha vindo de um dia de trabalho de 14 horas. Dormiu 2 horas. Não dormiu nessa noite. Ficou girando pela rua pra evitar de voltar pra casa e confrontar o gorila destruidor com ciúmes da ex que dança no teco-teco. Beleza, o cara, assim, saída, falou, cara, eu preciso dormir, preciso chegar em casa, sei lá. Ligou pra mãe da moça, né? E contou toda essa história, assim, mais ou menos igual que eu tô contando. A mãe da moça, tipo, em vez de chegar na filha, fala, filha, você pirou, você comeu cocô, sei lá, o que tá acontecendo com você aí? Você tá com um problema, distúrbio, alguma coisa? Não. A mãe passou pano pra querida, passou pano pra Anja. Falou, filha, meio que assim, não com essas palavras, mas a mãe meio que tipo assim, filha, tô preocupada com você, cuidado pra você. Tipo, cuidado pra você, ela massacrando a mente do cara. E a mãe com dozinha da filhinha, princesinha Anja. Enfim, resumo da ópera. A moça sentiu que sempre ela vai poder destruir tudo, entrar no molde gorila e arrebentar com tudo.
Porque quem vai pagar o pato é o cara que vai andar na chuva, é problema dele, se dane. A mamãe tá nem aí pro filho dos outros, ela protegeu, bem dizer, a filhinha, a princesinha linda, a anja do coração dela. A anja, a menina, sentiu assim, eu posso fazer o que eu quiser, porque se tudo der errado eu volto pra casa da minha mamãe, e a minha mamãe vai passar pano, e aí eu faço mais. E aí o que tá acontecendo recentemente, eu tive notícias, a menina tá zoando mais ainda o barraco do que já tava fazendo antes, por quê? Porque teve o apoio dos familiares, né? No caso, a mamãezinha tá ajudando ela nos relacionamentos dela. A moça já vem do relacionamento, esse é o histórico da moça. Ela já vem do relacionamento com um cara que era agressor, segundo o que ela diz, né? Que também não dá pra acreditar em nada agora. Que ela mesma é agressiva, então vai saber quem que começa a quebrar pau. Mas ela já vem do relacionamento de um ex, que era agressivo. Vem do relacionamento do ex, que era esses cara pegador, que tipo, tô pegando você e pegando um contatinho, fazendo contatinho com contas 3. E aí ela entrou no relacionamento com um cara razoavelmente tranquilo assim. O cara não é um abestado, mas também não é esse agressor e também não é o cara que sai comendo todo mundo. O cara na dele. E ela vai massacrar o juízo desse cara. E a mamãe ajudando, hein? Tipo, essa mãe da mãe ajuda a princesa ainda a fazer o crime. E é claro que com o reforço da mãe ela tá piorando, assim, tipo assim, aí que ela zoou mesmo o cara. Tipo assim, agora que ela tá montando o barraco mesmo. O cara fica sem poder voltar pra casa. Se fica em casa não tem paz, você sai pra rua não tem descanso. E a mamãe dela ajuda no crime. Se tudo der errado, a mamãe acolhe e vai fazer um cuscuzinho com frango pra filhinha. Princesinha linda do coração. Resumo dessas 4 exemplos que eu dei aqui, tá? Masculino, feminino. Todos com a mãe, entre aspas, olha meus dedos aqui, entre aspas, olha meus dedos. A mãe boazinha, a mãe amiguinha dos filhinhos, que passa pano pro crime, né? É mais ou menos a parábola que eu contei da borboleta, tá? A mamãe, na tentativa de cuidar, de ajudar, tá mirrando, né, o desenvolvimento psicológico dos filhos. Os filhos estão ficando infantilizados, tipo assim, não tem trato com outro ser humano, não tem trato com a vida, bebe, bate, briga, atropela os outros. Não tem os filhos, porque a mamãe tá ajudando, é igual o cara que foi esticar a asinha da borboleta. A mamãe tá ajudando com carinho, com dodói, a mamãe tá ajudando o filhinho. Vai ajudar o filhinho, termina de estragar, entendeu? E isso, aí vamos chegar. Eu sempre friso esses 3 fatores nos meus vídeos, né? A parte que é biopsicossocial. Entre o biopsicossocial aqui, né? Eu sempre costumo dizer que o ser humano é um ser biopsicossocial, tá? Eu normalmente, nos meus vídeos, eu falo muito sobre a parte biológica, a parte comportamental, que o ser humano herdou de gerações de 1,5 milhões de anos, e que a gente costuma apresentar certos comportamentos que estão muito enraizados nos traços da nossa personalidade. Mas hoje eu não vou falar da parte bio, tá? Vou falar da parte psicossocial. O que está acontecendo com a geração X, mas mais mesmo com a geração milenial, que é a geração Y, tá? É como eu sempre costumo dizer, o boomer, ele comeu o melhor da festa, comeu bolo, comeu tudo. A geração X ficou com as migalhas. E a geração Y tá limpando o salão, e o salão sujo da festa dos boomers e da geração X, tá? Então o que tá acontecendo? Não é só na parte financeira, é isso que eu tô falando, tá? Que o boomer comeu o melhor da festa, a geração X limpou as migalhas, e a geração Y tá limpando o salão lá com a vassourinha na mão dos escravos, tá? Então, galera que nasceu em 1950, estragou o jogo. Só zoaram o negócio, comeu tudo. Geração que nasceu entre 1965 e 1975, pegou o resto, ainda fez alguma farofada. Agora, a geração que nasceu entre 1980 e 1990 foi a geração que se esbagaçou. Tanto no sentido financeiro como no sentido social. O que aconteceu? A maior parte da galerinha da geração Y, ou seja, entre os de 1980 e 1990, são filhos de mães solteiras, tá? E onde é que começa o problema aqui nessa história? Compete ao masculino, não tô falando do homem, tá? Porque o homem é dividido em 3, o gado de alto valor e o homem. Homens são pouquíssimos, a maioria é gado, mas assim, no geral compete ao masculino proteção, provisão, lei, ordem e liderança. Então essas 5 coisas, normalmente é muito fácil para os homens, pro masculino, tá? Lidar com essa questão. Proteção, provisão, lei, ordem e liderança. Já o feminino, compete-lhe outras coisas, tá? Nutrição, carinho, cuidado, beleza, feminilidade, né? Então não dá pra a mãe tentar fazer o papel de pai, eu sou mãe e pai ao mesmo tempo, tá? Não existe esse negócio de eu sou mãe e pai ao mesmo tempo, você é mãe. E o que é o pai? O pai não existe, tá faltando pai. O pai não tá aí, entendeu? Então não tem esse negócio de eu sou mãe e pai ao mesmo tempo. Porque a mãe nunca vai conseguir, por conta de fatores biopsicossociais, biológicos, intrínsecos à sua natureza como mulher, ela nunca vai conseguir estabelecer lei, ordem e liderança como um pai faria. Talvez ela consiga, algumas mulheres mais, algumas menos. Mas em termos gerais, nunca será como um cara faria. Então, como a geração Y é fruto das cagadas da geração Boomer, em termos mais gerais, você vai ver muito menino e muita menina que foi criada apenas pela mãe. Que se dizia antigamente, e até bonitinho era falar antigamente, né? Nossa, eu sou mãe e pai ao mesmo tempo. Não existe esse negócio de mãe e pai ao mesmo tempo, tá? Você é só mãe, o pai ficou faltando. Então, na personalidade
da maioria das moças atuais, da geração Y, as modernas, né? Falta esse cuidado com a honra, tá? Então, é uma menina que não tem muito pudor, tipo assim, eu vou ficar com quantos caras eu quiser, não tem pai pra me preocupar se ele tá envergonhado ou não com isso, a minha mãe não liga, e assim vai caminho a humanidade, tá? Exemplo muito bobo que eu tô dando. E os caras, é muito assim, não tem lei, não tem ordem, eu estabeleço as leis e a ordem aqui porque eu sou o macho dominante, né, da alcateia de lobos. Os humanos ainda são muito animais, tá? Então o cara se sente o poderosão do pedaço. Por quê? Porque não tem o gorila alfa lá, que seria o pai dele. Não tem, esse cara não tá lá. Então ele estabelece a ordem. Então se ele quiser fazer a desordem, se ele quiser fazer a zona que ele quiser, ele faz, porque não tem quem pare ele, entendeu? Não tem lei, não tem ordem, não tem liderança. Então o que aconteceu com a maioria dos rapazes e das princesas e anjas da geração Y, nascidas entre 1980 e 1990? As moças ficaram assim, vulgarizadas, elas fazem o que elas quiserem, porque não tem um pai que, nossa, ele vai ter vergonha se eu fizer isso. Meu pai não tem esse cara, então eu posso fazer vergonha se eu quiser. E nem vou encarar isso como vergonha, porque a sociedade diz que é lindo a mulher ficar com 10 na balada. Tipo assim. E o menino vai se sentir o gostosão da parada, porque não tem o macho alfa lá, o pai dele, sei lá, o lobo, o alfa da alcateia, pra estabelecer o que pode ser correto e o que não pode ser. Não tem lei. É terra de ninguém. É terra de ninguém, entendeu? Então, ele faz a lei, a ordem dele. A maioria, o que acontece? Se envolve com tóxicos, se envolve com químicos, né? A maioria dos caras, geração Y, 1980, 1990, se envolve com químicos, se envolve com amizade errada com outros caras e fica correndo atrás de mulher igual boi, que é o que eu chamo de gado, o famoso gado. É o cara que, como ele tem uma masculinidade frágil, ele precisa estabelecer a masculinidade dele pegando mulher. Eu odeio essa frase, desculpa falar dessa forma, mas ele tem que sair na pegação geral de mulher pra tentar se sentir mais macho, entendeu? Se ele tivesse uma masculinidade forte, de um pai forte que ele teve, uma referência forte, ele não necessitaria dessa pegação toda de mulher pra se sentir masculino, porque por si só ele já carrega o masculino que veio do pai dele. Então você vai ver muito essa cagada por causa da ausência paterna na geração X, na geração Y principalmente, tá? E a consequência vai ser esses 4 exemplos rápidos que eu dei, tá? E isso das mães ficarem sozinhas, tentando fazer o que pode, não vou também julgar completamente, nossa, são horríveis, não. Elas estão fazendo o que dá, com base na natureza delas, que não é, você tá tentando bater um prego usando um alicate. Você consegue? Consegue. É a mesma coisa que bater com martelo? Não é. Nunca vai ser igual o homem fazer o papel do homem na relação, da senhora, da anja, fazer o papel dela, entendeu? Mas elas fizeram o que deu, e o que deu foi essa cagada. Essa geração Y é a geração que foi estragada pelos boomers, né? Como eu digo, o boomer comeu o melhor da festa, deixou o resto pra geração X, e nós que é da geração Y tá limpando a festa e sofrendo as consequências, tanto sociais como financeiras, né? A maioria dos jovens de geração Y estão frustrados financeiramente, foram feitas promessas de que, nossa, se você fizer faculdade você vai ficar rico, e a maioria dos engenheiros formados aí tá fazendo Uber, né? É isso, se você chegou até o final, eu gostaria de agradecer e tenham todos uma boa tarde.